Boa noite. Só um instantinho, deixa eu fechar a porta aqui. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Grupo Socorrista Seara da Paz. Só um instantinho, deixa eu pôr o não perturbe aqui para a gente não ser perturbada durante o Evangelho. Bom, só lembrando que ainda está em tempo de pegar a aguinha para fluidificar, tá? Coloquem um copo de água, que durante as nossas vibrações a gente pede que coloquem na nossa água o que a gente necessita, tá? Então vamos dar um tempinho para as pessoas fazerem isso. Enquanto isso eu vou falando dos trabalhos da Seara da Paz. Nas segundas-feiras nós temos a aula do Aprendizes do Evangelho. Apesar de estar em andamento, a aula é possível acompanhar porque ela é um pouco individualizada. Então o que você assiste naquele dia, encerra naquele dia e pronto. Então dá para você acompanhar. Quem quiser é só entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp da Seara que a gente manda o link, tá? Às quartas-feiras, às 14 e às 20 horas, nós temos o passe assistencial. O link é disponibilizado, porque é através da plataforma do Meet, e ele é disponibilizado nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Às quintas-feiras nós temos esse trabalho aqui, que é o Evangelho no Lar, às 20 horas. E aos sábados, às 15 horas, nós temos assistência espiritual aos animais. Às 15 horas, né? Eu falei. Também por essa plataforma aqui do Facebook. Então, vamos aguardar mais um pouquinho as pessoas entrarem, né? Pra gente, às 20 horas, fazer a preparação e dar início ao nosso trabalho. Que horas são? São 2 minutos. Bom, vamos falando também do nosso bazar. Dia 20 nós vamos fazer um bazar, grande parte de roupas e objetos e sapatos usados. E dessa vez também a gente vai fazer uma inovação com alguns produtos novos, tá? Bom, com relação aos usados, a gente gostaria de pedir a colaboração de quem tiver coisas em casa em bom estado que possam ser utilizados, né, pelas pessoas, né, roupa, sapato, bolsa. Se puderem doar, a gente vai fazer um grande bazar, a gente atinge uma boa parte, um bom número de pessoas, né, que vão lá se beneficiar desse bazar. Então, quem tiver o que doar, a gente está lá todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas, para receber essas doações. E na sexta-feira, dia 19, um dia antes do bazar, nós também estaremos o dia todo. Então, se quem quiser doar, levar nesses dias, estejam à vontade, tá? Já deu. Então, vamos começar então nossa preparação. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nos ligando aos nossos mentores, esses amigos que nos acompanham por toda a nossa encarnação. Vamos nos ligando ao mentor da Seara da Paz, José de Arimateia, a Dona Norma, fundadora material e que agora se encontra na parte espiritual nos auxiliando de lá. Vamos nos ligando a Itaporã e Brogotá, equipe de higienização,
que vai limpando e higienizando todos os lugares necessários para que nosso evangelho transcorra com serenidade e harmonia. E também vamos nos ligando aos cruzados e pedindo a eles que descerrem sobre todo o nosso trabalho, sobre todo o nosso evangelho, suas telas fluídico-magnéticas, rosa e dourado, que vão fechando os circuitos e nos isolando de qualquer negatividade. Vamos nos ligando ao Dr. Bezerra de Menezes e a corrente dos humildes. Vamos nos ligando ao Dr. Pasteur, a Ricardo, coração de leão, venerável de todas as fraternidades. Vamos agora nos ligando a Ismael, mentor espiritual da nossa pátria. Pedindo licença a ele, vamos adentrando seus salões dourados, nos revigorando e nos fortalecendo na luz desse ambiente. Vamos com ele até a Mãezinha Maria, pedindo a essa mãe que nos cubra com seu manto de amor. E juntamente com ela, vamos nos ligando ao Mestre Jesus. Aos seus pés vamos nos colocando e depositando aí todas as nossas incertezas, dúvidas, medos, pedindo a ele que ilumine sempre nossa caminhada. E com ele vamos nos ligando ao Pai da vida, agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedindo licença para iniciarmos nosso evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, salve Cristo Jesus. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro e os que têm o coração puro. Dentro desse capítulo está: deixai vir a mim as crianças, pecado em pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se tua mão é motivo de escândalo, corta, e a instrução só. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, trouxeram crianças para que ele as tocasse, e como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a ela. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer na vida corporal as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza.
Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, ainda não tendo oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude com ele se, em lugar da graça inocente, nele encontrasse sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto. E menos ainda se ela tivesse conhecido seu passado. Seria preciso, por outro lado, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma grande atividade do espírito. Assim como se vê em indivíduos muito precoces. Por isso, com a proximidade da encarnação, o espírito entra em estado de perturbação e aos poucos perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, ele fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam atrapalhá-lo. No entanto, seu passado reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim, é possível dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Portanto, o espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Bom, quando Jesus pregava, principalmente as beatitudes, ele usava muito uma linguagem expressiva, cheia de exemplos e comparações, para que seus ensinamentos fossem acessíveis a todos, mesmo às pessoas mais simples, porque através dos próprios exemplos daquele tempo, ele conseguia exemplificar e ensinar até os mais simples, Para mostrar o caminho da pureza, é indispensável para que o homem se liberte gradualmente dos instintos e apegos próprios dos estágios menos evoluídos. E por isso o esquecimento que se fala aí, Comparava os puros às crianças e aos pequeninos, pois que a eles se assemelhavam. São os que entrarão no reino de Deus, ou seja, na espiritualidade superior. Então, ele dizia que quem fosse semelhante à criança, a pureza da criança, não é a criança em si, mas a pureza da criança, da infância, é que conseguiria entrar no reino de Deus, Como a gente pode definir a pureza de coração, A gente entende que ela se confunde com a simplicidade e a humildade. Até as beatitudes, a gente vê que elas vêm em caminho correto para nos dar o caminho
certo, né? Então, a humildade já foi falado bastante nos pobres de coração, né? Então, já vem a simplicidade e a humildade. Isso é ter pureza de coração, né? Excluindo-se todo pensamento de egoísmo e orgulho, sendo a infância o símbolo dessa pureza. Falamos aqui da infância corpórea, né? Como foi explicado aqui, e não do espírito, que pode ter vivido muito, mas ao iniciar sua jornada existencial aqui na crosta terrestre, né? Não manifesta ainda tendências perversas, revestindo-se da inocência, da pureza e da simplicidade. Assim, considerando-se a comparação à infância como simples semelhança. Então, como diz aqui no próprio Evangelho, que Jesus não disse que o reino dos céus seria das crianças, mas os que assemelhassem a elas, né? Então, não importa a idade do espírito, a infância corpórea é o que está sendo falado aqui, né? A sabedoria da criação revela-se nos mecanismos de renovação que assinalam a vinda de uma criança ao cenário planetário, onde tem mais uma oportunidade de evoluir, purificar-se e aprender. Esse estado transitório da infância, segundo Kardec, é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida. E assim, Jesus nos deixava a mensagem que, além da pureza de sentimentos da criança, estivéssemos também abertos ao aprendizado como eles. E seguros que, como confiam e creem na mão segura da mãe que os conduz, também nós confiássemos nele, Jesus, que nos conduziriam pelos caminhos até o Pai. Ou seja, a gente sempre tem a oportunidade de voltar e aprender, né? E a criança também é o símbolo desse aprendizado, né? Quantas vezes a gente se abre para que a criança se abre para o aprendizado, né? Aliás, a infância é o grande período de crescimento, né? Do ser que encarnou aqui, né? E a gente também deveria passar por nossa encarnação toda fazendo a mesma coisa, estar abertos ao aprendizado, né? Bem, para acentuar o caráter de evolução moral no processo de purificação, estende-se o conceito além da mera realização. Desculpa, gente, espera aí que eu me perdi aqui. Então, vamos falar agora, então, um pouquinho dos pensamentos impuros, né? Que, na verdade, é o pecado em pensamento e o adultério. A gente produz muitos pensamentos e, infelizmente, né? A maior parte deles não são bons, né? E a gente vive poluindo o nosso planeta, né? A nossa crosta, com os pensamentos que a gente traz, que a gente emite e que a gente acha que pensou e foi embora. Não, na verdade ele fica plasmado por aí, né? Então, a gente, quando pensa tem esses pensamentos impuros, né? A gente também determina aí o nosso estágio espiritual não muito evoluído, né? Então, a afirmação evangélica de que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já adulterou com ela em seu coração é uma figura forte que Jesus também usou na época, dizendo que o adultério é só no pensamento de eu olhar para uma pessoa e desejá-la de forma cobiçá-la, né? Já estou adulterando. E aqui ele usou essa figura da mulher, mas o adultério ele tem um sentido muito mais extenso, né? Que designa o mal e não, na verdade, qualquer outra coisa, né? À medida que a alma avança na via espiritual,
através do seu livre-arbítrio, ele pode escolher o bem, purificar-se, não só eliminando os maus atos, mas também os maus pensamentos. O homem é aquilo que ele pensa no seu coração. Essas palavras da Sagrada Escritura são uma grande verdade. Essa frase que eu falei, né? O homem é aquilo que ele pensa no seu coração, é da Bíblia, né? Um pedacinho da Bíblia que é falada, né? O pensamento do homem é a locomotiva de sua vida. Se seguem por trilhos errados, tudo mais na sua vida vai seguir o mesmo caminho, né? O simples pensar no mal revela nossa inferioridade. Mesmo não realizando o que a gente pensou, não nos livramos da responsabilidade de expurgar de nosso coração esses sentimentos ruins, tá? Então, a verdadeira pureza não é assim apenas uma questão ritual. E aí a gente já vai vendo outra parte daqui desse evangelho, que é a verdadeira pureza e mãos não lavadas, né? Por que ele está falando de ritual aqui, né? Porque nessa parte do evangelho, ele fala das mãos não lavadas, ou seja, que Jesus foi questionado por que tanto ele quanto os seus apóstolos não lavavam as mãos na hora das refeições. E aí há que se separar uma coisa. Quando Moisés colocou as leis de Deus, entre aspas, ele não colocou só o que era lei de Deus, mas ele também colocou algumas leis civis que eram importantes para controlar a obediência do povo. É claro que é importante lavar as mãos, mas essas leis que ele colocou da parte civil, elas são mutáveis. Em alguns lugares elas servem, em outros não. E as leis de Deus, não. Então, quando Jesus fala aqui dessa verdadeira pureza e que as mãos não lavadas não fazem diferença, ele está querendo justamente falar dessa parte que os judeus faziam tanta questão de obedecer, mas que não tinha sentido nenhum como lei de Deus, né? Ele não estava julgando se aquilo servia ou não, mas que aquilo não tinha a ver com a verdadeira prática da lei divina, né? Então, quando ele fala isso, ele quer salientar aos judeus que eles estavam dando mais importância àquilo, a um ato externo de lavar as mãos, do que, na verdade, seguir as leis de Deus, né? Então, sem condenar as práticas dos rituais que no seu contexto histórico da época lá, era até positivo por conta da obediência aos mandamentos em geral, né? Ou divinos ou não, né? Ele dava muito mais importância que se direcionasse para o evangelho e para o bem, que era a verdadeira essência do que importava nas leis mosaicas, né? Assim também como não é o que entra. Então essa frase acho que ficou até muita gente ouve, né? Não é o que entra pela boca do homem que o faz um imundo, mas o que sai e o que o torna imundo é o que vem de dentro. Ou seja, a lavagem das mãos em si não representaria a purificação. Na verdade,
viver os verdadeiros mandamentos de Deus é que fariam essa purificação. Então, era um ato exterior que eles davam muita importância, mas que no final não era o que purificava o coração deles. Bom, então ao longo dos séculos, os ensinamentos e diretrizes emanados pela espiritualidade superior, né, através de profetas, missionários, foram muitas vezes substituídos por algumas ordenações humanas, o que aconteceu muito com os judeus, né? E depois alguns cristãos também acabaram entrando nessa mesma ordenação aí de substituição, né? Então, a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, o que ele só consegue trilhando o caminho da perfeição. Não é suficiente, pois, ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então, nessa mesma linha, condena-se o escândalo, não só como ação que choca a moral, mas também como um mal, né? Na verdade, assim, quando a gente fala aqui, né, se tua mão não é motivo de escândalo, corta. Na verdade, foi uma figura novamente forte que Jesus usou, mas querendo dizer que se minha mão causa o mal, eu tenho que cortar o mal, não a mão. A mão é o símbolo, né, do mal. Na verdade, o que novamente Jesus usa é a simbologia forte e que era revertido aos costumes da época. Porque na época, se você fosse, por exemplo, pego roubando, sua mão era cortada, né? Então, isso era uma prática. Então, Jesus sempre utilizava essas figuras muito fortes para elucidar o que ele estava ensinando, né? E aí, no último capítulo aqui, na última parte, tem a mensagem de um espírito, né? Da verdade, aqui, na verdade é Curadars, que ele fala de uma cega que foi pedir ajuda para ser curada e que, na verdade, ele achava, diz a ela, né, que era melhor ela não enxergar, porque ela não veria tanto o mal e não se perderia nesse mal que é o mundo, né? Enfim, tudo que é considerado ruim, né, é o que nos toca mudarmos para termos a pureza do coração. Então, esse espírito aqui protetor diz, né? Se tiverdes amor, tereis colocado os vossos tesouros onde nem a traça nem a ferrugem poderão atingi-los, e vereis desaparecer insensivelmente de vossa alma tudo que possa manchar a pureza. Bom, se o homem é o que pensa, é aquilo que ele pensa no seu coração, se a pureza de coração é o nosso objetivo, então o que temos que fazer é repensarmos os nossos pensamentos, desde os nossos pensamentos, não só as nossas atitudes, mas desde os nossos pensamentos. Vou ler aqui um pedacinho, um trecho do Vinha de Luz, chama Purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo, segunda carta aos Timóteos. Em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular.
Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inculta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam deles? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Então é isso, vamos nos purificar para sermos vasos utilizáveis pelo Pai. Bom, vamos agora então, elevando os nossos pensamentos, pedindo a essa espiritualidade presente em nosso Evangelho que fluidifique as nossas águas, com o que necessitamos para o nosso bem físico, espiritual, emocional. Vamos agora elevando os nossos pensamentos em uníssono, nos ligando numa grande luz que vai sendo levada ao alto e utilizada pela espiritualidade onde se for mais necessário. Vamos vibrando por todo o nosso planeta, transmutando todas as energias que envolvem ele, em energias de amor, cor-de-rosa, emanando muita amorosidade, harmonia, que nossas vibrações cheguem a cada líder mundial, que eles possam, a cada dia que tomarem qualquer decisão, estarem cientes de suas responsabilidades perante o Pai. Vamos pedindo por todos aqueles que sofrem, principalmente em zonas de conflito e de desastres naturais, por todos aqueles que estão em hospitais, leitos de dor, necessitando de um auxílio médico, que possam ser amenizadas as dores de todos, daqueles que vivem nas ruas, das crianças, dos idosos. Vamos pedindo por todos os templos religiosos, pela nossa Seara da Paz, por seus dirigentes, assistidos, por todos que estão ligados à casa de alguma forma. E vamos pedindo por nossos lares, que nossas vibrações de amor possam adentrar nossas casas em forma de luz, percorrendo todos os cantos e recantos, beneficiando todos que aí residem,
trazendo paz e serenidade aos nossos lares. E assim vamos agradecendo a esse Pai por mais uma noite de ensinamentos. Vamos agradecendo a Jesus por tudo que Ele nos deixou de exemplo, nos comprometendo a cada dia mais seguirmos seus passos de amor e de luz. Vamos agradecendo a Mãezinha Maria por todo o amparo, a Ismael pedindo a Ele que proteja e guarde nossas fronteiras, ilumine nossos governantes e nosso povo. Vamos agradecendo a todas as fraternidades que fizeram ponto de encontro conosco hoje, ao Dr. Bezerra de Menezes, as equipes de higienização e aos cruzados que mantiveram-nos em paz, com serenidade, sem interferências. Vamos agradecendo a Dona Norma pela obra que ela nos deixou, a José de Arimateia por mais uma vez abrir as portas da sua casa espiritual para esse trabalho, e aos nossos mentores. E vamos pedindo licença para encerrarmos nosso evangelho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Uma boa noite a todos, tenham uma ótima semana e não esqueçam que sábado às 15 horas temos assistência espiritual aos animais. Até mais.